Amém. Comendo os irmãos capazes, Senhor. Muito feliz de estar em mais um culto de Santa Ceia. Pela graça do Senhor, nós estamos de pé, estamos aqui. Amém? Hoje Deus já confirmou a palavra aqui através do diácono Marcelo. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 48, depois nós vamos saltar para o 51. Amém? João, capítulo 6, o versículo 48 e o versículo 51. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Agora vamos para o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Vamos estar fazendo uma oração. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um mês que o Senhor nos concedeu de vida, de graça, para podermos estar aqui na Tua casa, num culto de Santa Ceia, Senhor Deus, para podermos estar, Senhor Deus, fazendo em memória de Ti, conforme a Tua ordenança, Senhor Deus. Muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, usando a minha vida, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, usa como lhe apraz, como o Senhor quer, Senhor Deus, para que a sua igreja seja edificada. Eu repreendo na autoridade que há, no nome de Jesus, todo o mal, todo espírito perturbador fora daqui agora, em nome de Jesus, ordeno fora daqui, tudo aquilo que atrapalha esse culto fora daqui agora, em nome de Jesus. Deus, nós consagramos, Senhor Deus, esse culto, Senhor Deus, esse momento, a minha vida para Ti, Senhor Deus, usa para a Tua glória e Teu louvor que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é: Jesus é o pão da vida. Hoje não tem tradutor, né? Está pelo rádio, né? Jesus é o pão da vida. Nós vemos que existem pessoas hoje que não têm uma casa, não têm um lar onde morar, mas elas vivem, elas sobrevivem de alguma forma, não é verdade? Você vai ver muitos lugares que tem mendigos, as pessoas sem tetos, e elas somente com a mesma roupa de sempre, rasgadinha ali, mas eles vivem sem um teto ou com a mesma roupa do corpo. Mas sem comer nós não vivemos. Sem comida nós não vivemos. E na nossa vida espiritual, assim como nós vemos aqui nessa passagem, como o nosso o diácono Marcelo já disse hoje, a nossa vida espiritual nós necessitamos também de alimento, nós necessitamos de estar ligado com Deus. E hoje nós vamos estar então aprendendo um pouco sobre Jesus, o pão da vida. Voltando aqui em João, no capítulo 6, no comecinho, no versículo 1 aqui, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães. Nós vemos aqui, a partir do versículo 1, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Versículo 6, ele fala assim: Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Aqui, então, nós vemos que as pessoas viram os milagres de Jesus e elas começaram a seguir a Jesus. Foram atraídas pelos milagres e começaram a ir atrás de Jesus. E agora Jesus, ele faz um teste aqui para Felipe. No versículo 6 fala assim, ele perguntava somente para experimentar, pois Jesus já sabia o que ia fazer. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, e já foi falado hoje também, Deus ele faz provas, ele faz teste, Deus está sempre testando, provando a nossa fé.
provando a nossa fidelidade, provando a nossa honestidade, provando as nossas palavras, provando o nosso orgulho, a nossa humildade. Deus sempre está provando o homem. Então, na nossa vida, sempre Deus, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele permite situações para nos testar, para nos provar. E assim é como nós vemos nessa passagem. Vendo uma grande multidão e as pessoas sem ter o que comer. E agora Jesus ele faz um teste a Filipe. De onde vamos comprar pão para toda essa gente? Como nós vamos alimentar toda essa gente? É uma pergunta. Muitas vezes nós somos provados, principalmente no impossível, não é verdade? Assim, quando há 2 anos, quase 2 anos atrás, quando nós nos mudamos da igreja, né? Então o governo falou para a gente, é hora de vocês saírem dessa igreja. É melhor vocês procurarem algum lugar, porque esse local vai ser demolido. Então são momentos que somos desafiados. Se pergunta, o que vocês vão fazer? Quando você precisa de um milagre, quando você não tem nada em mãos, de onde vai vir o milagre? O que vai acontecer? Então essas coisas Deus permite na nossa vida várias vezes. Várias vezes nós nos encontramos em situações que está além do nosso limite, além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Nós vemos aqui que Filipe ele responde assim, respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastaria para cada um deles recebesse um pedaço. E ali ele começa a falar assim que 200 denários, biblicamente falando, naquela época, um denário seria um dia de um trabalhador. Suponhamos que no dia de hoje, se um trabalhador ganhasse 10.000 ienes, então 200 vezes seria 2 milhões de ienes. Então a Filipe está falando assim, nem que a gente tivesse 2 milhões de ienes aqui, nós não ia conseguir dar pão, um pedaço de pão para toda essa gente que estava ali com eles. Então Filipe ele começa a racionar, a responder materialmente, financeiramente. Então, muitas vezes, as pessoas elas pensam que a solução do mundo é dinheiro, né? Acha que se você tem dinheiro, você soluciona tudo, mas nem sempre é assim. Nós vemos milionários que morrem numa cama com câncer. E ali se vai o dinheiro dele, tudo que ele ganhou, e toda a fama não serve para nada. Nem sempre o dinheiro vai trazer a solução. Existem muitas pessoas ricas que se suicidam, que usam droga para encher o vazio do seu coração. Nós vemos na continuação, fala assim, outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Agora André, ele chega já pensando de uma maneira diferente, ele pensa o que nós temos, qual que é o recurso que nós temos. Muitas vezes nós temos uma conta para pagar e a gente... Qual que é o recurso que nós temos? Tem que pagar uma conta de 100 mil, nós temos 10 somente. Como que nós vamos pagar essa conta? São as pessoas que pensam racionalmente com o que você já tem em mãos. Eu acho interessante nessa passagem que eles encontram ali uma pessoa que ele tinha ali, um rapaz tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Então, havia ali um rapazinho, uma pessoa que ele tinha seus 5 pães e seus 2 peixes. O que eu acho interessante nessa passagem é que, no final, os irmãos vão ver que havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina uma multidão dessa, né? Então, hoje aqui nós estamos aqui umas 60, 70 pessoas. Agora imagina como que seria 5.000 homens, mais as mulheres, põe mais 5.000 de mulheres, e mais, naquela época eles faziam bastante filho. Imagina. Poderia haver mais de 15, 20 mil pessoas se for somar mulheres e crianças. Poderia haver, né? Então, uma grande multidão. E aí você pergunta, nessa multidão começa a perguntar, alguém tem pão e tem peixe? Eu imagino que um monte de gente que tinha um lanchinho escondido, não tem nada, não. Deixa eu garantir meu lanchinho da tarde, né? Você vai sair no deserto sem levar nada? Provavelmente, muita gente ali tinha pelo menos o seu lanchinho do dia, um pãozinho, alguma coisa, pelo menos para ela mesma. Mas só aparece um corajoso lá,
que tinha, eu tenho 5 pão e 2 peixes, Jesus. Pode usar, né? Então, meus amados, muitas vezes, numa grande multidão, existem pessoas que mesmo com pouco recurso, ele fala assim, ó Jesus, usa para a tua glória e teu louvor. São as pessoas que são usadas para fazer um milagre. Mas muitas pessoas estavam ali escondendo o seu pãozinho e o seu peixinho. Não acreditavam que Jesus ele pudesse fazer alguma coisa com aquilo. Então nós vemos aqui pessoas assim como o André, ele usa recursos, ele busca recursos, embora ele veja que seja insuficiente, mas ele trabalha pensando em recursos já existentes. Muitas vezes nós somos assim, mas quando a questão é milagre, é somente Deus mesmo. É somente Deus. Mas o milagre acontece com coisas que existem. Aqui ele multiplicou o pão, ele não fez o pão nascer do nada, ele fez um pão que existia se multiplicar. Não é verdade? Assim, quando Deus nos deu esse templo aqui, não caiu um templo do céu, o templo já estava aqui. Deus ele só permitiu o caminho para nós chegarmos a esse local. Né? Então é a maneira como Deus trabalha. Deus ele tem poder, amados, para resolver toda a sua situação. Quando você se encontra em apertos, quando você se encontra sem saída, Deus ele traz uma saída. Assim como o pastor estava falando, quantos testemunhos se tem na igreja? Quantos irmãos não pode aqui contar um testemunho de algo grande que Deus fez? Se nós fôssemos pararmos aqui dar oportunidade, então você ia ver, vai ter uma pessoa que vai falar assim, eu fui curado, eu estava com uma enfermidade, eu fui curado. Eu estava passando uma necessidade e Deus supriu. Eu precisava de um lugar para morar e Deus deu. Eu estava precisando de um emprego melhor e Deus proveu. Eu precisava de ganhar um aumento e Deus aumentou. Nós temos dezenas só na nossa igreja temos dezenas desse tipo de testemunho. São situações que nós nos encontramos muitas vezes sem saída, mas é ali que nós vemos o milagre operar de Deus. Jesus ele é o pão da vida. Na continuação agora, então Jesus ele disse assim, no versículo 10, disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000, aqui os homens, né? Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então aqui, nos filmes você vai ver várias versões, né? Tem filmes que Jesus ele levanta um cesto e o cesto volta cheio de pães e peixes. Você vai ver também que eles vão repartindo o pão e o pão não se acaba, e vai rodando aquele pão e o pão não se acaba. Nós não sabemos ao certo como que foi essa multiplicação, né? Mas nós entendemos que toda aquela multidão ela foi saciada. E aí quando juntam os pedaços que sobraram, no finalzinho, sobrou pedaço, vamos juntar tudo aqui. E ali juntaram ali muitos cestos. Então nós vemos aqui Jesus ele fez esse milagre. Assim como ele fez na minha vida, fez na sua vida, fez muitos milagres. Mas na continuação, nós vemos aqui, no dia seguinte, no versículo 22, fala assim, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão
e vos fartastes? 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Aqui nós vemos algo muito interessante. Aquela multidão que havia provado desse pão, que havia presenciado esses milagres, agora eles viram que Jesus ele tinha o poder para multiplicar alimento. E agora nós entendemos pelo contexto que essa multidão começou a ir atrás de Jesus para comer de graça. Era um interesse agora. E aí e fazia de tudo, onde que está esse Jesus? E olhava e usa a sua inteligência, mas tinha um barquinho aqui, mas os discípulos saíram e não levaram Jesus. Onde que está Jesus? Aí chega mais barcos ali, não, vamos atrás de Jesus, vamos atravessar, porque ele é uma padaria ambulante. Jesus ele pode produzir pão, multiplicar pão, mas ele nunca mais vai ter fome, gente. Então, a gente não precisa nem trabalhar mais, já pensou? E aí vai aquela multidão se esforçando para ter pão. E Jesus, que ele conhece a intenção do coração, e ele fala assim, olha, trabalhai, não por essa comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, do qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, marcou com o seu selo. Então Jesus ele começa a explicar para aquela multidão que estava indo atrás de pão, de uma comida que perece. Ele estava falando assim, vocês se esforçaram tanto, vocês esperaram chegar barcos para vocês atravessarem um rio, porque vocês queriam pão, vocês querem mais pão, vocês querem uma comida que perece. E aí Jesus fala assim, olha, vocês têm que trabalhar, vocês têm que se esforçar por uma comida que é superior a essa, uma comida que dá a vida eterna para vocês. E muitas vezes nós somos pessoas interesseiras, nós vamos para a igreja porque nós precisamos, é porque nós temos fome, é porque nós temos uma necessidade, e aí nós vamos para a igreja porque temos um interesse. Mas Jesus está falando assim, olha, você tem que ir atrás de Jesus por causa da eternidade que Ele tem para você, por uma comida que ela não perece. Hoje você pode vir na igreja, talvez você vai ganhar uma cesta básica, talvez, a partir de hoje, né, nós vamos voltar com comida grátis para os idosos e para as crianças. Mas não venha para a igreja por causa disso, porque vai ter uma comida grátis, ou porque vai ganhar uma cesta básica. Venha por causa da vida eterna. Então nós vemos aqui, essa multidão ela tinha interesse, e nós aprendemos, nós não devemos ir até Jesus com interesse, porque Jesus ele conhece a intenção do nosso coração. Se nós vamos com interesse, nunca vai acontecer mudança de vida, não vai haver transformação na nossa vida. Você pode ir numa igreja 30 anos, 50 anos até a sua morte e nunca você vai ter uma mudança de vida, nunca você vai nascer de novo. Então nós temos que buscar a Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele que tem a vida eterna. Nós temos que buscar a Deus para ter o perdão dos nossos pecados. Hoje, culto de Santa Ceia, nós temos muito que pedir perdão para Deus. Passou-se um mês e quantas coisas erradas nós não pensamos, não falamos, não fizemos. Buscai pela vida eterna, buscai pelo esse pão que não perece. Venha para a casa de Deus ouvir algo que vem trazer alimento para a sua alma. Então nós vemos aqui muitas lições que nós aprendemos aqui. No versículo 31, disse assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Então aqui na continuação, Jesus ele começa a falar assim que ele é o pão da vida. As pessoas, quando Jesus estava pregando, ele fala assim, dá-nos desse pão para nós, Senhor Jesus. E ele fala assim, eu sou esse pão. Para nós que hoje nós estamos na Santa Ceia, para nós essa passagem aqui ela vai fazer muito mais sentido do que para as pessoas que ouviam naquela época. Porque imagina naquela época, tenta se colocar no lugar das pessoas, quando Jesus, ele falava assim, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Que negócio esquisito, na verdade. Para nós, hoje, nós entendemos, quando nós partimos o pão, passará a representar o corpo de Cristo, e nós passamos o cálice, que passará a representar o sangue de Cristo. Para nós, hoje, tudo faz sentido. Mas para as pessoas daquela época era uma conversa muito difícil de se entender, porque assim como a Bíblia fala assim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você não é espiritual, se você é uma pessoa carnal, você não vai entender nada das coisas de Deus. Por isso nós temos que mudar, nós temos que crescer. Ali em Coríntios, falava assim, a igreja de Coríntios ela é uma igreja que tinha muitos dons, mas Paulo falava para eles assim, olha, eu falo para vocês como a meninos, porque vocês têm tantos dons, mas vocês têm tanto pecado no meio de vocês também, faz tanta coisa errada, porque vocês ainda são meninos. Então nós temos que crescer, meus amados, nós temos que começar a entender as coisas espirituais. Para você entender as coisas espirituais, você tem que se tornar uma pessoa espiritual. Então aqui Jesus ele começa a falar uma conversa espiritual e as pessoas elas não conseguem entender. Jesus, que negócio é esse de comer da sua carne, beber do seu sangue? Muitos não entendiam. Aqui também fala assim, na continuação fala assim, o 36, mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. No 37 ele fala assim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para vos fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Agora Jesus ele continua o seu sermão explicando para as pessoas que o Pai ele tem uma vontade, Deus ele tem uma vontade que essas pessoas que foi dada não se perca. Deus ele não quer que você se perca. Pastor, quem que são essas pessoas que são trazidas até Jesus? Quando nós vemos no versículo 37, ele também no versículo 44, ele fala assim, no 37 fala assim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O versículo 44 fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está falando que o Pai ele traz as pessoas, que o Pai ele dá as pessoas para Jesus, mas qual é a condição para que aconteça isso? Será que não existe nenhuma condição? Será que Deus faz unidunité salamemingue e escolhido foi você? A resposta está no 45, fala assim, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Essa é a condição, ouvir e aprender. Tem que ter os dois. Hoje você está ouvindo, mas você está aprendendo do Pai? Você está botando em prática? Por isso que a Bíblia fala assim, não sede somente ouvintes, mas sede praticantes da palavra de Deus, amados. Você pode virar um teólogo somente ouvindo, mas se você não põe em prática, você não é um cristão. Você não é um discípulo de Jesus. Vai adiantar alguma coisa? Jesus, as pessoas que Jesus mais combatia eram contra os fariseus e os escribas. Os fariseus eram as pessoas que tops das sinagogas. E os escribas, eles eram os doutores da lei. Pessoa que conhece de ouvir, mas na prática. Jesus ele tem um capítulo que ele faz, Jesus critica os fariseus.
Fala assim, vocês colocam uma carga pesada para as pessoas carregar e vocês não ajudam nem com um dedo. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus pegava pesado com eles porque eles eram hipócritas. Essas são as pessoas que Jesus mais vai pegar pesado, que são pessoas hipócritas, que fala que é e não é. Não adianta nada. As suas palavras, ela tem que andar junto com as suas ações. Se você fala que você é, você tem que ser. Se você fala que você faz, você tem que fazer. Isso é uma pessoa verdadeira. O hipócrita, ele fala assim, eu sou e ele não é. Eu faço e ele não faz. Esse é o hipócrita. Nós não podemos ser assim, amados. Jesus, ele é o pão da vida. Hoje nós estamos aqui num culto de Santa Ceia, amados. Nós lembramos de Jesus. É um dia que nós viemos pregar sobre Jesus. É um dia que nós viemos falar de Jesus em memória dele. E Jesus, ele continua vivo, amados. Ele continua falando, ele continua chamando. Na continuação, nós vemos aqui, no versículo 60, após Jesus ter feito esse sermão do pão da vida, no versículo 60 fala que muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visses os filhos do homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então aqui, muitos dos discípulos que estavam, muitos daquela multidão que foi atrás de Jesus, querendo pão, depois de ouvirem esse sermão, agora eles abandonam a Jesus. Dura coisa é ouvir essa palavra. Muitas vezes é difícil você ouvir a palavra de Deus, a verdade. E aí muitos abandonam a Jesus. Jesus, esse discurso seu é muito duro. Nós não queremos mais você. E aí eles vão embora. Mas aqui então Jesus ele faz uma pergunta então no 67. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Então quando aquela multidão começa a abandonar a Jesus, a deixar a Jesus por causa do seu sermão, porque Jesus havia falado para eles trabalharem pela comida que não perece, pela comida da vida eterna. E ele pergunta para os discípulos dele, vocês não vão se retirar também? E Jesus pergunta para você, você vai se retirar também? Será que aquele versículo que quem nos separará do amor de Deus, será que funciona na sua vida? Então Pedro, ele fala assim, o 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és Cristo, o Santo de Deus. Então agora quando todo mundo começa a abandonar a Jesus, quando todo mundo começa a se escandalizar, Pedro ele vem e fala, aquele homem que ele era pescador, aquele homem que ele não tinha muito estudo, mas ele dá uma resposta muito sábia, muito inteligente. Ele fala assim, Senhor Jesus, para onde a gente vai, ninguém mais fala de vida eterna. Ninguém tem essa vida eterna. As pessoas elas podem ter sua filosofia, ter a sua inteligência, elas podem ter seus diplomas, mas isso não traz vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor Jesus? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Então aquele pescador ali agora, Deus dá uma inteligência muito grande para ele, porque ele consegue perceber o que realmente vale a pena.
É o que Jesus ele sempre tentou passar para as pessoas, porque as pessoas, humanamente, se você parar para pensar, você vai ver que a maior parte da sua vida você batalha, você trabalha pelas coisas que perecem. Esses dias nós estávamos ali no Caixá conversando com os irmãos, e eles falando sobre como a gente se dá bem na terra. Como a gente se dá bem com nós mesmos na terra, né? E eu falei para eles, olha, eu penso no pós-terra. Como que eu vou me dar bem depois da terra? Depois que eu morrer? Para onde que eu vou? Como que eu vou me dar bem? Porque aqui na terra, meus amados, você pode resolver do seu jeito. Tem várias maneiras de você resolver do seu jeito. Você pode ser rico trabalhando honestamente, ou você pode virar um ladrão de banco e ficar rico. O resultado é o mesmo, a forma é diferente. Então você pode... tem várias maneiras de você alcançar o que você quer aqui. Mas uma coisa você não consegue, a vida eterna. Isso aí você... não é algo fácil. Não é... Isso é além das condições humanas. Então nós temos que pensar na vida eterna, amados. Porque nós vivemos, a Bíblia fala assim, que o homem ele vive 70 ou 80 anos, o que passa disso é só canseira. Então suponha que você vai viver somente até essa idade. 70 anos, vamos por 70 anos. Quanto tempo falta para você? E qual a garantia que você que tem 18 anos que você vai ter um amanhã? Tem alguma garantia? Eu tinha um amigo meu que um conhecido, ele morreu com 18 anos. Ele foi trocar ele trabalhava de mecânico já, e não sei se ele foi encher um pneu de caminhão, não sei, eu sei que estourou esse pneu e voou coisa na cabeça dele lá e matou ele. Então, desde pequeno, eu percebia, com a minha pequena inteligência ali, com meus 11 anos, 12 anos, eu percebia que a morte, ela vem, ela não pergunta a idade, não pergunta o dia. Todas essas pessoas que morrem, elas acham que vai viver para sempre. Elas acham que nunca vai chegar o dia dela, porque se ela soubesse que ia chegar o dia dela, todo mundo ia andar na linha certinho. Se todo mundo soubesse que o dia ia chegar o dia dela, a igreja já estava cheia. Assim é o que acontece nos hospitais, quando as pessoas estão em risco de morte. Pastor, vem aqui, vem fazer uma oração por mim. Eu quero falar dos meus pecados. Eu quero fazer as pazes com Deus. Tem que esperar chegar no leito de morte. Mas quando a gente tem vigor, quando a gente tem saúde, acha que são indestrutíveis. Acha que nunca vai acabar, não é verdade? Mas Pedro fala, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna, Senhor Jesus. Não há mais nenhum lugar, não há filosofia, não há emprego, não há chateau, não há chefe, não há presidente, não há nada. Eles podem dar as coisas terrenas, mas as coisas eternas é somente Deus que dá. Então Pedro ele fala assim, Jesus, eu estou contigo, Senhor Jesus. Para o que der, o que vier, porque eu não tenho mais esperança nesse mundo que perece, que tudo nesse mundo perece. Essa carne nossa, ela perece. A beleza passa, né? Ali em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, uma mulher que é bonita ali, mas ele termina falando assim que enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, as jovenzinhas hoje, se vocês são bonitinhas, amanhã vocês viram maracujá. Mas se você for uma mulher de Deus, as pessoas vão falar, aí vai uma mulher de Deus. Isso vale muito mais. Muito mais. Coisas que são eternas, coisas que são para a glória de Deus. E será que esse Pedro, ele foi perfeito? Como que foi a história de Pedro? O interessante é que Pedro, ele é aquela pessoa que dá um passo a mais, não é verdade? Quando Jesus ele anda sobre o mar ali, Pedro ele fala assim, Senhor, se é o Senhor, então
Manda eu ir por cima das águas também. E ele vai. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele consegue. Depois ele olha para as ondas e ele começa a afundar. Mas ele foi mais longe que os outros. Ele teve a experiência de dar uns passos no mar. Alguém já teve uma experiência de andar sobre o mar? Ninguém. Então, por mais que ele afundou um pouquinho, mas ele foi mais longe que todo mundo. Ali fala assim que Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas os outros já tinham fugido, sumido faz tempo. Pedro negou Jesus porque ele foi mais longe que os outros. Aí chegou uma hora ali que todo mundo cercou ele, ó, você era discípulo de Jesus. Ele, com medo. Ele falou, não, nem conheço esse Jesus, nem conheço esse Jesus. E aí chega mais pessoas e pergunta, olha, você era discípulo de Jesus, olha o seu jeito, você andava com ele. Não, eu não sei de nada, não sei de nada. E aí na terceira vez ali o galo canta e ele lembra, ai, Jesus tinha falado. Aí doeu o coração. Nessa hora o Espírito Santo trabalha na vida de Pedro, trazendo arrependimento. E agora Pedro ele vai num canto e diz que ele chora amargamente. Amargamente. Isso fala do verdadeiro arrependimento. Porque ele estava com toda a coragem, ele falou assim, eu vou, Senhor Jesus, se possível, eu morro contigo, Senhor Jesus. Mas quando foi provado, ele não conseguiu. Mas lá na frente, no final, ele venceu. Então, meus amados, mesmo Pedro, que busca essa vida eterna, que segue a Jesus, ele passou tantas coisas, imagina nós. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus o que fazer. Talvez você também falou para Jesus, quantos de nós aqui, quando nós batizamos, nós prometemos ser fiéis ao Senhor? Quantos de nós, quando fomos batizados, prometemos que nós íamos servir ao Senhor? Mas foi chegando as situações da vida e nós começamos a negar. Não, eu falei, mas eu não vou fazer. Não, Senhor Jesus, mas está acontecendo tanta coisa que eu vou correr risco de morte. Está todo mundo aqui falando, você não é discípulo de Jesus? Eu vou correr risco de vida, Senhor Jesus. Foi vindo situações em que a gente vai negando a Jesus. Ah, mas eu estou brigado com o irmão da esquerda, da direita, da frente e de trás. E aí nós começamos a dar escusas para Jesus. E o tempo vai passando. Mas o desejo de Jesus é que você ouça a palavra dele e aplica no seu coração. O que Jesus ele falou? Se você está brigado com o irmão da esquerda, da direita, da frente e de trás, reconcilia com ele. Faz as pazes com ele. Pede perdão para ele. Ou você vai odiar ele para sempre até a morte? Vamos obedecer a Jesus. Vamos obedecer às suas palavras, porque essas palavras é que dão vida eterna. Jesus aqui tem várias palavras, amados, várias passagens. Aqui fala assim, se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança recebe, nós não vamos entrar no reino dos céus. Se nós não perdoarmos de coração o nosso irmão, Deus não vai perdoar o nosso pecado. A Bíblia fala assim que quem comigo não está juntando, Jesus falou assim, ó, quem não está juntando comigo, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Será que você está no time de pessoas que ajuntam ou espalha? Será que a pessoa olha para a sua vida e vê o seu testemunho de vida? Será que ela vai querer ser crente? Ela fala assim, não quero ser crente desse jeito, não. Você ajunta ou você espalha? E tantas outras passagens.
Se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Será que a nossa justiça é maior do que a deles? E tantas outras passagens. Então, meus amados, vamos ouvir e vamos obedecer. Né? Quem ouve o Pai obedece. Né? Quem aprende dele, nós estamos aprendendo do Pai. São as pessoas que vão até Jesus. São as pessoas que vão ser ressuscitadas no último dia. Vai ser as pessoas que vão ter a vida eterna. Porque um dia, meus amados, tudo isso aqui vai passar. Essa igreja bonita, nossas vidas, tudo isso aqui vai passar. Emprego, carros, casa, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Amém? Vamos colocar de pé. Hoje, culto de Santa Ceia. Se você tem desejo de se reconciliar com Deus ou receber uma oração antes de participar da Santa Ceia, eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Que Deus venha abençoar, venha te fortalecer. Jesus é maravilhoso, Jesus é o pão da vida. Hoje, culto de Santa Ceia, nós fazemos isso em memória de Jesus, do que Ele fez pelas nossas vidas. Deus, Ele se fez carne e sofreu para nos dar a vida, para nos trazer de volta para Deus. Então, meus amados, vamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Vamos ser pessoas que faz. Vamos falar, mas nós vamos fazer. Vamos viver o evangelho que a gente prega, para que a gente tenha poder e autoridade. Dizem que uma coisa que eles perceberam em Jesus, a diferença de Jesus é que Jesus ele tinha autoridade. Jesus ele tinha autoridade. Ele ensinava com autoridade. E essa autoridade ele tem para nós também. Amém? Então vamos estar então orando. Peço para os pastores, os obreiros estarem ajudando na oração. Que Deus venha abençoar toda a igreja.